A experiência de Mato Grosso, que ao final eu vou abordar muito rapidamente, é uma experiência que nasceu da disposição de realizar conferências, que vem do mesmo verbo ferir. Isso significa que conferência tem que ter espaço para que as diversas sensibilidades se manifestem, que os diferentes e as diferentes se sintam tocados, tocadas, convidados a participar. Agora, uma conferência não é só uma troca de ideias. Uma conferência estabelece preferências, da mesma raiz. Eu prefiro isto, portanto, eu tomo lado. Eu passo a ter uma disposição que, pelo convencimento, passa a ser majoritária. Mas o fato de ser majoritária não elimina aqueles que pensam diferente de nós e que, portanto, permanecerão como pontos de disputa. Mas o mais importante, depois de eu estabelecer preferência, é que este debate, esse ciclo, possa se tornar referência. E eu ouvi atentamente aqui todas as exposições feitas, à disposição do presidente, a exposição da cartilha, a exposição das razões deste ciclo e do movimento que está ganhando fôlego, cor, jeito, sabor, né? Forma de se apresentar como este que está dado aqui, porque não nos basta conferir e preferir. Nós queremos ser referência. Portanto, que aqueles outros possam, a partir da nossa visibilidade, da nossa presença e da nossa afirmação identitária, conseguir, a partir da prática, nos ter como referência. Essa iniciativa, portanto, merece não apenas a vibração que eu naturalmente já tenho, mas essa particular que estou tendo na tribuna aqui hoje. Porque ela, de fato, aponta para nós que nós não tememos dúvida. Nós temos o direito à dúvida. Mas ter o direito à dúvida, portanto, a capacidade de questionar, nos leva a ter responsabilidade com aquilo que a gente estabelece como preferencial. Que via nós vamos estar? E só teremos condição de fazer esta via preferencial à medida que formos convencendo o conjunto da sociedade, suas expressões organizadas ou não, para que esta via seja assumida como uma via popular. Uma via que não é apenas de maioria, mas é uma via que tem consistência e substância intergeracional. Estar aqui diante da presença do fundador da APEOC e do novo presidente da nossa APEOC, com um cenário que a gente vê novas gerações se conformando em torno deste plenário, significa para nós um compromisso intergeracional inabdicável. Bom, se é assim, e nós vivemos num federalismo de cooperação, para além da sopa de letrinhas que a tela está mostrando, nós temos, fundamentalmente, no regime federativo, um exercício que não é fácil de fazer. Nós estamos aí com uma imagem que procura representar este exercício. Temos pontos de vista diferentes, estamos num cenário em que há uma vasta extensão territorial de interesses, de demandas populares que são diferenciadas, e exercemos papéis diferentes nesse entrelaçamento. A expressão do Aires Brito não foi entrelaçamento, foi interpenetração, não é isso? Se a gente for à raiz da palavra interpenetrar, alguém com malícia exagerada ia dizer que era uma suruba. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, efetivamente, de que no caso brasileiro do federalismo cooperativo, nenhuma das instâncias federativas escapa da sua obrigação de garantir o direito à educação. Nenhuma. Então, não cabe mais o administrador municipal sacudir os ombros e dizer para o administrador estadual, isso é problema seu, e ambos depois dizerem à presidenta que isso é problema dela, porque há que se fazer um trabalho que necessariamente corresponde à responsabilidade equivalente das 3 unidades da federação, dos 3 entes federativos, da União, dos estados e dos municípios, que terão papéis diferentes. Eles não têm o mesmo papel, e nós vamos ver depois, no detalhe, eu vou deixar esse material, já me comprometi, com o levantamento dos termos da Constituição em que essas responsabilidades comuns aparecem, um exercício de um equilíbrio que nunca é fácil. Ele já não é fácil pela natureza da desigualdade presente na sociedade brasileira.
Mas ele também não é fácil pela complexidade das representações políticas. Mas ele também não é fácil porque as representações políticas não necessariamente se expressam por partidos. E a gente sabe que os nomes dos partidos nem sempre correspondem aos seus principais atores, aqueles que têm mandato por eles. Essa condição de complexidade também tem a ver com a capacidade ou não da sociedade estar mobilizada, organizada, vigilante, atuante, determinante em cada parte do território nacional. Nós temos uma diversidade enorme em relação a isso. A presença, por exemplo, da Central Única dos Trabalhadores e de outras centrais no confronto recente sobre a queda dos juros é essencial. E nós sabemos, se corresponde hoje aos orçamentos da União, como falou aqui o companheiro Ivo da Uni, que 40% do orçamento de 2010 foi ainda consumido com dívida pública, cada ponto percentual a menos na taxa Selic significa uma redução de quase 8% nessa dívida pública. O que significa que só este ano, ter reduzido a taxa de juros em mais de 2%, nós já estamos ganhando muito espaço para avançar na direção de mais do que 7,5% do PIB em investimento de educação. Agora, nós sabemos o quanto que essa luta é dura. O quanto que, por exemplo, isso se reflete nos controladores do meio de comunicação, que querem, por toda forma, agora, por exemplo, nesse momento, estabelecer uma crise institucional entre os três poderes da República. Vejam os jornais do final de semana último até anteontem, porque ontem começaram a abandonar essa tese da crise institucional entre os três poderes. Evidentemente, alguns desses setores interessados aí, muito banhados em águas de córregos e cachoeiras. Essas condições, efetivamente, nos levam a desenhar um pacto federativo de equilíbrio que está previsto na legislação brasileira. A cartilha de vocês demonstra o percentual de matrículas indiretas, que são municipais, quando afirma que mais de 60% dos recursos do fundo estadual se dirigem aos municípios. Se eu não estou enganado, 64%. Isso significa que no estado do Ceará há um forte desequilíbrio entre responsabilidade estadual e responsabilidade municipal. Ora, onde há desequilíbrio na oferta e na garantia do serviço, necessariamente haverá migração de recursos de um ente para outro ente. Por que isso? Porque se interpenetram as responsabilidades. Não dá para dizer, o Estado, esse dinheiro é meu e não passa para o município que está fazendo efetivamente a atenção aos estudantes. Essa fase era a fase questionada lá atrás no Fundef, em 1997. Então, nós temos um problema de equilíbrio das responsabilidades muito forte, que está muito representado aí nessa cartilha, que seguramente merecerá, ao longo dos 15 ciclos, volta e meia nós revisitarmos. Não há como discutir a valorização sem que este assunto seja colocado como centro da pauta.